A palavra de Deus diz aqui no livro de Jonas: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Algumas versões vão dizer fugir da presença do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão, se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levanta, clame a Deus. Talvez ele tenha piedade e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça, já que se abate sobre nós. Tiraram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é sua profissão? De onde você vem? Qual é sua terra? E a que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Com isso eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. E nisso vai se desenrolar a história de Jonas, que todos vocês devem conhecer. Ele foi engolido por um peixe grande, a Bíblia diz, depois que ele tentou fugir da presença de Deus. E o que mais me chama a atenção no texto de Jonas, esse capítulo é o capítulo 1 do livro de Jonas, está no Velho Testamento. E quando Deus se apresenta a Jonas e faz o pedido para que ele vá a Nínive e pregue contra ela, ou seja, ele leve a verdade de Deus àquela cidade que estava totalmente tomada pelo pecado, e Jonas não faz o pedido de Deus. Quando eu penso nisso, sabe o que eu penso? Muitas vezes, o que nos é requerido diante de Deus é pesado. Às vezes eu olho profetas dizendo assim: ai, é difícil ser profeta, é difícil, às vezes você não quer entregar. Mas Deus, ele tinha conclamado Jonas, convocado Jonas para que fosse dita a verdade, porque a verdade, ela liberta. Então Jonas decidiu ir por outro caminho. Só que uma coisa interessante da pessoa de Jonas é que ele fugiu e ele diminuiu um pouco a questão do Deus onipresente, o Deus onisciente. Deus sabe tudo. Toda pessoa que tem chamado, ela foge, ela tem temor. Só que a diferença de ter temor em Deus é que o que é que acontece? Quando Jonas ele decidiu ir para uma outra região que não era a que Deus tinha mandado que ele fosse, ele temeu a ponto de sentir medo e simplesmente decidiu não ir. Quando eu penso na questão do chamado que Jonas tinha e decidiu sair da presença de Deus, fugir, ele pensou na cabecinha dele, né, como todos nós, que fugiria da presença de Deus, todos nós, todos que temos chamado, porque todos nós temos o chamado de pregar o evangelho. Então, quando ele pensou na possibilidade de sair da presença de Deus, ele pensou, coitado, né, que fugiria e que Deus não o acharia. Então, Deus fez mover os mares, né, uma grande tempestade, até que Jonas, no fim da história, fez aquilo que Deus tinha mandado que ele fizesse. Mas quando eu penso na questão de Jonas fugir da presença de Deus, todos nós temos medo.
Só que o medo, ele não anda junto com uma coisa que dá liga na vida do cristão. Existe o temor, irmãos, existe o temor de Deus, o temor a Deus, em fazer as coisas de Deus de verdade, sabe? E com toda a verdade que há no nosso coração. Só que existe um limite para esse temor. Esse temor, ele tem uma linha tênue para que ele não se transforme em medo, em desobediência, digamos assim. Porque quando eu me sinto temerosa no sentido do medo, eu perco a fé. E a fé, ela é a liga do crente. Ela é a liga de tudo que envolve a vida cristã, de tudo que envolve Jesus, do Velho ao Novo Testamento. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se espera. Então, se eu penso que eu posso fugir do meu chamado, fugir da presença, eu estou enganado, porque o Jesus que eu sirvo, ele é onipresente e onisciente. E se ele me chamou, é porque ele me capacita. Se Jesus nos chamou, é porque quem dá a capacidade é ele. Muita gente acha que não tem condições de pregar o evangelho porque não tem um curso de teologia. Olha, irmãos, Deus, ele não estava preso a nomes. Eu não estou aqui dizendo nem desmerecendo quem fez curso nenhum, pelo amor de Deus. Mas o nosso Jesus, ele não se prende a essas coisas. Sabe o que ele se prende? Ele se prende a corações rendidos e verdadeiros adoradores. Porque toda vez que eu quero, que eu busco tudo aquilo que Deus pode me dar, ele derrama uma unção sobre a minha vida. E se eu tenho vontade de pregar, se eu tenho vontade de cantar, em verdade, Jesus, ele recebe. E ele também capacita, porque a capacidade nada tem a ver com a inteligência, tem a ver com a sabedoria que só Jesus pode dar. Então tome posse hoje daquilo que Deus te chama a fazer. Não deixa ninguém entrar na sua mente falando que você não é nada, que você não consegue nada, que quem é você? Porque primeiro, essa capa aqui, essa tatuagem aqui, esse cabelo aqui, quem enxerga é só você, porque o meu Deus esquadrinha o meu coração e ele vê a minha parte boa e ruim e mesmo assim ele derrama sobre mim a misericórdia dele todo santo dia e também sobre a sua vida, meu querido. Então não se esconda da função que você tem para o reino de Deus. É especialmente você que Deus escolhe hoje para poder abençoar. E quando Jonas ele decide fugir da presença de Deus, acontece todo esse reboliço e depois é claro que ele vai cumprir a vontade do Pai. Então não se apavore, ore a Deus, peça a ele fé, não teme não. Vou contar um pequeno testemunho para vocês aqui. Houve um dia em que eu estava orando, né, acerca de algumas coisas e Deus usou um profeta que é muito meu amigo pessoal para me dizer que Deus ia me mostrar em sonho aquilo que eu estava orando. Gente, pensa se eu dormi? Eu não dormi. Eu esgrilei o olho desse tamanho, noite adentro, toda hora que eu escutava um barulho na casa. Oh, meu Deus do céu. A minha concepção de coitadinha imaginava que Jesus ia aparecer aqui dentro do meu quarto com 4 anjos e é isso que eu te digo. Ou sei lá, eu ia atravessar a rua, alguém ia falar comigo, eis que Deus te fala isso, isso e isso. Sabe o que é que eu lembrei quando eu fiquei temerosa? Porque eu não tive um temorzinho de Deus, eu tive medo da presença de Deus, eu tive medo da resposta que ele tinha pra mim. Porque quando eu temo nesse nível, eu perco a minha fé. E o que eu falei anteriormente? A fé ela é a liga da vida do cristão. Ela flui a nossa vida, ela nos faz entender coisa sobrenatural. Eu estava orando a Deus para que ele derramasse sobre mim uma unção diferente. Eu queria enxergar o mundo espiritual, eu queria orar, eu queria entender. E daí, na hora que Deus falou assim, não, peraí, eu vou te derramar isso aqui, você tá pedindo? Então toma. Daí eu não dormi. Deus não falou comigo naquela noite. E a gente tem a mania de achar que Deus vai falar com a gente naquela hora, naquele momento, usar aquela pessoa, usar aquele hino. Gente, pelo amor de Deus, vamos ler Bíblia. Bíblia é revelação. Eu falei esses dias anteriormente nos stories aí que tem gente que fica esperando a resposta de Deus, esperando Deus usar o irmão fulano de tal. Ah, vamos fazer uma oração aqui. Ah, não, mas o pastor não pode fazer uma oração, mas a irmã da oração, do ciclo de oração não pode fazer. Olha, toma posse dessa fé.
Foi Deus quem te fez, Ele te constituiu do mesmo jeito que constituiu qualquer pessoa. Basta você buscar e crer naquele poder que Deus derrama sobre a sua vida hoje. Porque hoje vai mudar, eu tenho certeza. Abri Bíblia, passou tempo e Deus me revelou aquilo que Ele precisava me revelar no tempo certo. Porque tudo tem um tempo. E lá a Bíblia diz, gente, que tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. Há tempo para chorar, há tempo para sorrir, há tempo de fazer qualquer coisa aqui. E Deus, Ele nos prepara e nos capacita para receber até mesmo uma palavra e uma revelação dele. Não é simplesmente assim não. Vocês imaginam se eu consigo dormir 2 minutos naquela noite que Deus ia me visitar em sonho? Menino, eu ia ficar apavorada. Eu não tive paz no meu coração. Então Deus não me operou, eu não tive fé, eu perdi a fé, eu tive medo, eu tive um medo terrível. E hoje eu oro e repreendo todo o medo sobre a sua vida, toda a ansiedade que tem atrapalhado você nesse momento que você tem vivido aí na sua casa. Muitas vezes você entra dentro do quarto sozinha, só Deus e você, só Ele tem visto a sua angústia, todo o medo que você tem sentido, você tem se entregado ao medo. A Bíblia diz, se entrega a sua ansiedade a Deus, deixa Ele trabalhar, irmãos. No capítulo 37 dos Salmos, Ele diz, entrega teu caminho, confia. Não é fácil. Tem gente que enche a boca e vai falar, eu confio em Deus, na provisão, mas tá lá desesperado, chorando. E aí? Ao invés de você chorar, vamos adorar. Eu aprendi isso na raça e aprendo todo dia. Todo dia. O levante tá aí, sabe por quê? Porque o inimigo da sua alma, ele não descansa. Você descansa, sabe por quê? Porque você esquece de ler Bíblia, você esquece de orar. Eu digo isso primeiro pra mim. Porque Deus, ele quebra primeiro no meu coração, depois no seu e depois em quem estiver perto de você. Porque você é espelho. É através de você que Deus vai mudar a história da sua família. Então creia, tome posse, se revista de todo o poder de Deus nessa couraça da justiça. Deus hoje manda anjos, guerreiros ao seu favor. Na hora que você for dormir, você vai ter um sono abençoado. Na hora que você acordar, Deus vai te guardar porque Ele te sonda. Desde o acordar, a hora de você dormir de novo, querido. Então louve a Deus, não fuja daquilo que Deus te deu hoje. Não fuja, não corre não faz que nem Jonas, não. Sabe por quê? Porque às vezes você faz é atrasar aquilo que Deus tem pra você. Eu me sinto muito atrasada em alguns aspectos, não, quase que não sai. Todos nós sentimos alguma frustração, e quem diz que a frustração não faz parte da vida do crente? Todos nós estamos propensos a nos frustrar, sabe por quê? Porque a gente lida com gente, mas o dia que eu aprender a me dar, o dia que eu aprender a simplesmente entender que Jesus derrama sobre nós a misericórdia, que todos nós somos falhos, dependentes de Deus e aprendendo nele todo dia, aí sim eu descanso. Sabe por quê? Porque aí sim eu vou aprender a depender dele, a confiar nele e a ter fé. E todos os dias me lembrar da revelação maior da minha vida e também da sua, porque eu tenho certeza disso. Sabe por quê? Porque Deus está conosco. Do primeiro versículo da Bíblia até o último, Ele está conosco, nos revestindo de todo o poder. Então não corra para outra cidade. Se posicione. Fala, Deus, eis-me aqui. Não tem medo não. Não fica que nem eu com medo de sonhar, com medo de ver coisa. Pelo amor de Deus. E outra coisa, tudo tem tempo. Tudo tem tempo. Descansa o seu coração, a sua mente. Vai orar, vai ler Bíblia. Ah, eu tenho vontade de cantar, Gabi. Vai cantar. Então, assim, vai adorar a Deus. Você não tem noção do quanto que Deus gosta quando você tá cantando e lavando vasilha. Você não tem noção do quanto que Deus te ouve quando você tá indo trabalhar e conversando com Ele. Você não tem noção o quanto Deus te ouve, meu querido, nessa noite, nesse dia, sei lá que horário que você tá ouvindo esse vídeo, e orando aqui para que ele não fique tão imenso e as pessoas desistam de vê-lo. Mas quem viu até esse final, eu tenho certeza que já tomou posse da bênção. Toma posse da bênção. Toma posse daquilo que Deus te entregou como o ID.
Se prostre, se humilhe aos pés do nosso Deus e receba toda a autoridade, tudo aquilo que Deus tem para você nessa noite. Tudo aquilo que Deus te dê de capacidade, receba, toma posse. E busque a Deus, busca confirmação da palavra. Fala, Deus, fala comigo. Deus, fala comigo. Deus, eu tô aqui. O Senhor não falou que falaria comigo? O Senhor não me deixou aqui o Consolador? Testifica comigo se isso aqui é verdade. Fala comigo na palavra. Me usa eu mesmo. Quantas vezes eu já fui orar e eu comecei a falar umas coisas do nada e aí Deus falou comigo assim, olha a resposta que você queria ouvir aí. E eu esperando, né? Deus já tinha falado comigo, olha gente, vamos orar para Deus nos dar, ouvidos e olhos abertos para que a gente entenda e veja todas as vezes que Ele fala conosco. Porque muita gente tá dormindo profundamente, que nem Jonas estava lá. Agora o mundo caindo e Jonas dormindo. Vamos acordar, meu povo, vamos acordar, porque Deus tem... Deus tem coisa profunda para você. Não fica só nesse raso, não. Eu hoje oro para que Deus te inunde até transbordar, para que através da sua vida outras pessoas sejam abençoadas no nome santo de Jesus. E eu oro muito para que você seja fortalecido, revestido, porque se a palavra de Deus ela é viva, ela transforma. E todos os dias Deus derrama sobre você misericórdia. Toma posse disso, toma posse dessa autoridade, desse poder. Em nome de Jesus. Um beijo, fique com Deus, que sua família seja abençoada, que você seja usado no nome santo de Jesus. Amém?